Saúde aos irmãos capazes do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um que está ouvindo agora neste momento. E que Deus venha realizar os sonhos de cada um nesta noite. Eu vou ler um versículo da Bíblia que diz em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 7. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 7. Até que se acha, vamos cantar um hino para a honra e glória ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus mandou a cura divina, me livrou a minha alma da ruína. Conta pra Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não desanime com a tua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Foi o meu Deus que um dia amou meu irmão, deu seu próprio filho para morrer por mim e por você. Dai glória a Deus, alegra, ó meu irmão. Conta pra Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a tua cruz. O que tu precisas, conte pra Jesus. Conta pra Jesus. Conta pra Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ler então a palavra de Deus que está na Bíblia em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 7, que fala acerca da igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja da Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e o que fecha ninguém abrirá. O Senhor, conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem tem pouca força, entretanto, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Glórias a Deus. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás disse que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei
vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer o que eu te amei. Glórias. O versículo 10. Porque guardaste as palavras da minha perseverança, e também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar o que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva os que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falarei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairás. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do Deus e da vossa Jerusalém, que desce do céu, vinda da porta do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar a Deus. Glorioso Deus, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos diante de Ti, da Tua presença, Senhor. Nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Seu nome e agradecemos a Ti por mais uma oportunidade, mais uma bênção, vitória das Tuas mãos, Senhor. Cubra-nos com Teu sangue, reveste do poder da Tua glória, da virtude, da paz e sabedoria sobre a vida do Teu servo, da Tua serva. Tu sabes a necessidade de cada um, Deus. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu conheces o deitar, o levantar do homem. Tu conheces os pensamentos, o que passa sobre este coração, Pai. Este coração triste, magoado, oprimido, Senhor. Alivia este coração, Pai. Limpa ele para que o Espírito de Deus possa habitar no templo limpo, Senhor. Eu clamo, suplico ao Senhor que Tu tenhas compaixão e misericórdia, e não deixe que o homem venha a perecer, Deus, por causa do pecado, por causa das coisas que o mundo oferece, Senhor, tantas coisas que o mundo tem oferecido para o homem, a mulher, para que ele peque, para que ele desfaleça, para que ele desista, Senhor. Mas há poder no Teu sangue. Eu ainda continuo com aquele versículo da Bíblia que diz que o Senhor é a nossa rocha, Deus. O Senhor diz que toda casa que é edificada sobre a rocha, ela não cai. Quando descer os rios, os ventos, a tempestade, nada vai abalar esta casa, porque ela se encontra edificada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, Senhor. Cubra-nos com Teu sangue, a unção, poder da Tua glória, mas o que está edificado sobre a areia, Deus, muda, Senhor, esta vida, essa história. Em nome de Jesus eu clamo e suplico ao Senhor. E neste momento, esta pessoa também que está ouvindo essa oração, que está desviado dos seus caminhos, esta pessoa que ainda não aceitou a Ti como Salvador da tua vida, Pai, que se encontra numa situação ruim, crítica, Deus. Eu não sei o problema desta pessoa, mas Tu sabes todas as coisas, porque o dia de amanhã só pertence a Ti, Senhor. Só Tu sabes o que está passando sobre esta vida, em nome de Jesus. E que essa pessoa, quando ouvir a palavra, que possa aceitar a Ti como Salvador, Senhor, da tua alma, Pai. Tenha misericórdia. Oh, Deus querido, te canta rabagaço de comanai. Tenha misericórdia, Deus. Cele com Teu sangue a unção, poder da Tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Então vamos relatar aqui a palavra de Deus, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluias. O anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas. Diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecharás, e o que fecha ninguém abrirás. Essa porta somente Deus que abre, e se Ele fechar essa porta, ninguém abrirás. O Deus, Ele nos ensina aqui a palavra do Senhor, que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Ele manda em tudo, irmão. Ele fez os céus, fez a terra. Ele sabe
a necessidade do homem, da mulher. Ele sabe de todas as coisas. Então, o que Deus nos ensina aqui, que Ele é o único caminho, Ele é o único Deus que tem a solução para os seus problemas. Ele é o Deus que abre as portas, e quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar. Não é inveja, não é feitiçaria, nada negativo, ruim, vai fechar esta porta, porque a porta quem abriu foi Deus. O meu Deus abriu essa porta. Então, quero dizer para você que não se preocupe. Talvez você está passando por uma prova, por uma luta, por uma situação difícil, ruim, mas o Deus que eu sirvo, Ele me revela nesta noite para você que Ele está contigo, que Ele está aí do seu lado. E Ele não te deixa só, porque Ele diz que tem um anjo que acampa aos redores o que temem e que livra do mal. E esse anjo está aí do teu lado. Então confie em Deus e crê somente, e tu verás a glória de Deus. Esta porta Ele abriu, e Ele diz assim: conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E o que tens pouca força, entretanto, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Pode passar a prova que for, a luta que for, a necessidade, os problemas, o Senhor te diz nesta noite: não negaste o nome do Senhor Jesus. Mesmo que venha o vento, mesmo que venham as tempestades, as provas, Ele nos ensina que não negue o nome do Senhor. Simplesmente clame a Ele, suplica a Ele. Quando Ele diz a palavra deles, que todo aquele que bate, abre, e o que pede, recebe, o que busca, encontra, Ele está ensinando aqui nessa palavra, no versículo 8, para que você venha orar, buscar a presença de Deus, todo tempo, todo instante, busca a presença do Senhor Jesus. Não negaste a Deus na prova, na luta, nas dificuldades, nas perseguições, não nega este Deus, mas busca a presença dEle, ore a Deus, consagra a tua vida a Ele, entrega a tua vida de corpo, alma e espírito, verdadeiramente entregue a tua vida a Deus. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, diz a palavra do Senhor. Enquanto vivermos neste mundo, nós estamos dispostos a passar tudo quanto é tipo de provas. Enquanto vivermos neste mundo, nós vamos ter perseguições, vai se levantar calúnia contra nós, mentiras, vão acontecer coisas que nós temos que estar muito firme com Deus, nas orações, no jejum, quando Deus nos relata que tem cascas de demônios que não saem senão com jejum e oração. Então Deus nos ensina a jejuar. Há anos que você está passando por essas provas, essas dificuldades, essa luta, talvez está faltando um jejum na tua vida, talvez você não tenha jejuado o necessário, talvez você tenha jejuado pouco, talvez você tenha orado pouco, mas eu quero te ajudar em oração, eu quero que você crê e acredita nesse Deus. Quando você se sentir fraco, que não está tendo mais força para orar, eu estou orando aqui do lado de cá, porque assim a Bíblia nos ensina, o salmista, no 133, ele diz: tão bom consolar é que os irmãos vivem união, que nós oramos um pelo outro, que nós não vamos entrar em contenda contra o meu irmão, mas vamos orar um pelo outro, só assim para nós vencer o inimigo da nossa alma. O que ele tem lutado dentro dos ministérios, das igrejas, tantos irmãos têm mudado de ministério, e eu vou dizer uma coisa para você, irmão, não adianta você ficar correndo, você está correndo do diabo. Você fala: não vou ficar mais nesse ministério, porque está passando isso aqui. Quando você for no outro ministério, aí vai estar lutando no outro também. Aí você sai daquele ministério e vai para outro. E assim vai indo. E nunca vai mudar. Por quê? Porque você tem que ter um verdadeiro encontro com Deus. Você tem que ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. O dia que você tiver esse encontro, você não vai ver essas barreiras, você não vai ver essas dificuldades e esse laço do diabo. Ele diz aqui no versículo 9 assim, ó: eis farei que algum dos que são das sinagogas de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, e eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei.
das sinagogas de Satanás, né? Que são muitos, dizem, eu sou cristão e põe a Bíblia debaixo do braço. Eu sou cristão, eu oro muito, eu jejuo, eu ajudo os pobres, necessitados, mas verdadeiramente ainda não se libertou de muitas coisas que já está na hora de se libertar, né? De contenda, de iras, de fofocas, de coisas que entristecem a Deus. E Deus não está se agradando com isso. Então vamos mudar. Na sinagoga de Satanás, igreja de Deus, Deus está naquela igreja. Vamos analisar, vamos vigiar, vamos ver se verdadeiramente Deus está ali. Por quê? Porque a Bíblia está bem clara, ela nos ensina assim dessa forma, que conhecereis a árvore pelo seu fruto, diz a palavra de Deus. Conhecereis a árvore pelo seu fruto. Então, é pelos frutos que você vai conhecer a árvore. E a árvore é quem? É a pessoa, né? Os frutos, se está dando bom fruto, você vai ver, não, aquele irmão é uma bênção, aquela irmã é uma bênção. Mas se está dando mau fruto, aqueles frutos estragados, nossa, não gosta daquele irmão. Vixe, você viu o irmão lá, viu a irmã, e fica aquelas conversas, aquelas fofocaiadas dentro de igreja. É ali dentro que o diabo está lutando. É ali dentro que o inimigo está tentando derrubar, pôr obstáculos, barreiras, fechar as portas das igrejas. Então, sinagogas de Satanás, muda o seu jeito de viver, muda a tua vida, se coloca diante de Deus, prostra ao Senhor. O Espírito de Deus que acampa aos redores que temem o livre do mal, o Espírito, é aquele Espírito que te alerta na hora do perigo, na hora do pecado. O Espírito de Deus está alertando, isso é pecado, não faça isso. Isso é pecado, não fala mais isso. Isso aí é pecado, não fica nessas rodinhas, não fica dessa forma, dessa maneira que você está na presença de Deus. Então, meu Deus está dizendo para ti, para que você venha mudar, ter um verdadeiro encontro com Deus, em nome do Senhor Jesus. No versículo 10, ele disse, porque guardaste as palavras da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar o que habitam sobre a terra, as provas, lutas, dificuldades. O que está acontecendo? Estou desempregado, não estou tendo mais condições de saldar com minhas dívidas, minhas contas. Então Deus está falando que na hora da prova, na hora da luta, das dificuldades, Ele está contigo. Ele está para te ajudar. Então essa é a palavra de Deus. É na hora da prova. Nossa, há tantos anos que eu estou desempregado, estou passando uma necessidade, como é que eu faço? Deus está aqui na hora da prova, não negaste a Deus, confiar em Deus. É na hora que você está na hora de pôr a sua fé em prática, confiar verdadeiramente em Jesus Cristo, no Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra, o Deus do ouro, da prata, o Deus da riqueza. Crê somente e tu verás a glória de Deus. Ele diz assim o versículo, mais um versículo aqui que ele diz assim, no 11, venho sem demora, conserva os que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, desce do céu, e vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, faloei, coluna do santuário do Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Ao vencedor. Deus, estás aqui para você que vencer as lutas, as provas, as dificuldades, para você que não dar brecha para o inimigo, que não deixa que o inimigo venha lutar contra a tua vida, contra a tua família,
contra um filho seu ou filha. Então Deus ele está ensinando aqui para que nós ouça com o Espírito, diz a igreja. O que é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é aquele que orienta, aquele que avisa na hora do perigo, aquele que está te avisando que é perigoso. Então não faça isso, foge da aparência do mal, corre da presença do inimigo, porque o diabo, a Bíblia está bem clara, irmãos. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem dar vida e vida com abundância. Então esse é o Deus que nós servimos, ele vem nos dar a prosperidade, a vida com abundância. Crê somente e tu verás a glória de Deus. Acredita nesse Deus Todo-Poderoso. Ouça com o Espírito, diz a igreja. O que vencer? Vou te ler mais uma vez. Ó, que palavra poderosa. Ele diz: e ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, e gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Ao vencedor, coluna. Sabe o que é coluna? Coluna, aquela que vem o vento, que vem a tempestade, mas não abala a tua fé. Você continua crendo e acreditando em Deus. Há anos, tantos anos está dentro da igreja servindo ao Senhor, já passou tantas provas, né, irmãos? Já passou tanta luta, tanta provação e nunca desistiu do Senhor, nunca desviou dos caminhos de Deus. Esses dias o irmão estava contando um testemunho que desde pequeno ia para a igreja, mas um dia desviou dos caminhos de Deus e foi para coisas erradas do mundo do crime, das coisas erradas. Mas Deus pôs ele numa prova para que ele passasse por aquela prova, aquela situação, necessidade, para que voltasse para os pés do Senhor Jesus. Um dia eu quero convidar ele para contar o testemunho, o milagre que Deus fez na vida dele. Não, para a honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não desiste, irmão. Quando você se sentir fraco, aí que tu está forte, porque é na hora da fraqueza que nós lembramos em orar, em buscar a presença de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus tem tantos versículos, tanta passagem na Bíblia. Uma passagem que eu gosto muito também, do Lázaro. Lázaro queria ver o Senhor Jesus ali em Jericó, e a multidão era tanto que ele era um homem de pequena estatura, mas a multidão impedia que ele visse o Senhor Jesus. A multidão impedia, mas nada impediu de Lázaro ver o Senhor. Ele avistou uma árvore alta e subiu sobre ela, e de lá de cima ele começou a ver ao Senhor Jesus. Então não é barreira, não é obstáculo, não é nada disso que vai impedir de você chegar até a Deus. Não é fome, não é peste, não é inveja, não é miséria que vai impedir de você chegar até a Deus. Quando você sentir fraco, aí que tu tá forte. É o quê? É orar, é jejuar e buscar a Deus, a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Lázaro, de lá de cima da figueira, estava olhando ao Senhor, a ponto de Deus chegar embaixo daquela figueira, olhar para o alto e dizer: Lázaro, desce desta árvore, porque hoje convém eu pousar em tua casa. Era um homem pecador, um homem ladrão que roubava, mas um dia ele tomou uma decisão, fez um propósito de servir a Deus, de aceitar a Cristo em tua vida, e ia haver uma grande transformação, uma grande mudança sobre a vida de Lázaro. E houve uma grande mudança, uma grande transformação. Deus entrou no lar de Lázaro. Hoje posso dizer que Lázaro pode dizer assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, que você possa dizer hoje, aí você que ainda não aceitou a Cristo, pode dizer assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre lê a Bíblia. Quando a Bíblia relata assim, irmãos, que errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, é quando nós não lê a Bíblia, porque a Bíblia nos dá sabedoria. A Bíblia, ela abre a nossa mente, ela nos dá sabedoria para nós. Quando você lê a Bíblia, ela te ensina nos caminhos que você deve andar, o que você deve falar e o que não deve falar. A Bíblia nos ensina
que nós não devemos praticar vícios, idolatrias, feitiçarias. Ó, para não parar aqui, eu vou ler um versículo em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, que diz assim, ó, deixa eu achar aqui. Que nem aqui, ó, Gálatas, capítulo 5 e versículo 21, diz assim: a inveja, bebedice, grutanaria, coisas semelhantes a esse respeito, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, e o que tais coisas praticam. Então ele está dizendo aqui idolatrias, feitiçaria, inimizades, porfia. Isso aqui eu quero que você medita, lê a palavra de Deus, porque uma coisa que eu não sou muito, eu não gosto às vezes de pregar, falar sobre doutrina, porque é uma discórdia entre um e outro, então é melhor a gente ler e entender, certo? Então nós temos que examinar a Escritura, a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, aí o Espírito Santo vai revelar para ti o que você deve fazer e o que não deve. Fala, não vou praticar tal coisa, eu não vou viver nesse vício, porque os tais, esses não herdarão o reino dos céus. Está aqui na palavra, Gálatas 5 e 21. Então vai lendo, vai estudando a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando com o meu irmão, com a minha irmã. Eu não sou pastor para ficar te corrigindo, não. Eu simplesmente quero que você leia a Bíblia, entenda a palavra, tá certo? A Bíblia diz bem claro que não é por força nem por violência, é tudo pelo Espírito de Deus. Eu, há anos atrás, tinha meus vícios, mas um dia eu li a palavra de Deus e vi que o vício não era de Deus, então eu se libertei do vício. Não vou viver mais nesse vício, porque Deus não se agrada disso. Então aqui a palavra está falando, e tem outros versículos ainda em Gálatas, e lá o salmista, capítulo 1, quando ele fala acerca do homem estar na roda dos escarnecedores, na rodinha ali, na rodinha de piada, de palavrões, palavras obscenas, coisas assim. Deus está longe, né? Quando Deus fala bem claro também, ai do que viu um escândalo. O que mais tem, às vezes, é cristão escandalizando a palavra de Deus. Porque eu tiro pelo trabalho lá. Às vezes tem um irmão lá, ou que vai até do modo de vestir, irmãos. Ah, o irmão vestiu, a irmã vestiu aquela roupa, pintou o cabelo, pintou unha, aquela coisa. Aí fala, mas você não é crente? Por que você está pintando? Você não é crente? Por que você pintou o cabelo, cortou o cabelo? Então ali vai escandalizando o crente aí fazendo isso. Eu não é por força nem por vergonha, tudo pelo Espírito. Então é o Espírito que muda nós, irmão. Não é eu que vou te mudar, certo? Você que tem que abrir o coração, entregar sua vida verdadeiramente para Deus. E Deus vai te lapidando e vai mudando conforme você vai dando a oportunidade para o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Tá? Em nome de Jesus. Eu, graças a Deus, se libertei de muitas coisas, depois conheci a palavra. E a palavra está bem clara. Quando você abre em João, capítulo 5, versículo 39, diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o dia que eu conheci a verdade, eu se libertei e se afastei do mundo, porque o mundo, a Bíblia está bem clara em Mateus, capítulo 4 em diante, ele diz assim, o mundo já do maligno, é do diabo o mundo, já do maligno. Pode ler lá em Mateus capítulo 4, eu só não lembro o versículo. Aqui, deixa eu achar o versículo para os irmãos não... Falar um irmão... Aqui, ó, como eu falo para os irmãos que o mundo é do maligno, aqui, ó, no Mateus capítulo 3, vamos começar do versículo 8, diz assim, ó, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, ó, mostrou o reino do mundo e a glória dele. Qual que é o reino do mundo? O diabo e a glória dele, a glória é aqui o mundo. Ele disse, tudo isso te darei se prostrar-me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram a Deus. O diabo afastou, veio os anjos e serviu ao Senhor. Então o inimigo aqui, ó, levou ainda o diabo ao monte muito alto, levou a Jesus, e mostrou-lhe todos os reinos. Jesus, se tu prostrares a mim, adorar a mim, eu te darei tudo.
sobre o reino, do reino e a glória do diabo, que eu te darei, tu se prostrares a mim. Então, o mundo já do maligno, do inimigo. Neste mundo, estamos como passageiro aqui. O dia que Jesus vem sobre as nuvens e arrebatar a tua igreja, a noiva, as ovelhas escolhidas, lavada e remida pelo sangue de Cristo, tudo isso aqui vai acabar, irmãos. Nós vamos ser arrebatados com Jesus. Então, o mundo, nós temos que afastar das coisas do mundo, nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que correr de Satanás. Satanás é um bicho que mata, rouba e destrói. O João está bem claro, João capítulo 10, versículo 10. O diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Então a função dele é matar e destruir. Ele quer ver seu fracasso. O diabo quer ver a sua derrota e quer ver você reclamando. Nada para você está bom. Ah, eu ganho um salarinho miserável, não está bom meu salário. Ah, eu não tenho casa, ah, eu não tenho isso, aquilo. Reclama de tudo. Se deixar um dia não reclamar de alguma coisa, só vive reclamando. O tempo que reclama, glorifica a Deus, exalta a Deus. Entrega a tua vida para Cristo, deixa Jesus operar na tua vida, deixa Deus fazer um milagre, em nome de Jesus. Então, o mundo maligno, para você ver que não está... aqui no Salmos, capítulo 1 também, isso é bem claro para os irmãos. O Salmos 1, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes que seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na Bíblia, medita de dia e de noite. E ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá ao seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, e por isso o perverso não prevalecerão no juízo. E nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então não faça parte da roda dos escarnecedores, foge da aparência do mal, não aceita as coisas do mundo, porque Deus não se agrada. Para que serve o Espírito Santo, irmãos? Quando o Senhor Jesus ressuscitou o terceiro dia, ele avisou Marta. Maria falou, eu vou para a casa do Pai. Avisa os discípulos, avisa o povo que não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Consolador, o Espírito Orientador, o Espírito que alerta, que avisa, que nos guarda, que nos orienta, o Espírito de Deus. Você tem um Espírito de Deus? Você tem? Então não preocupe, que Ele te guarda, Ele te orienta, Ele te avisa da hora do perigo. Então se você não tiver, é perigoso. Mas eu estou entrando em cada burrada, só estou dando cabeçada. Por quê? Porque não tem o Espírito. Porque se tivesse o Espírito de Deus, ele já tinha avisado, vai cair num laço, cuidado. É igual uma certa vez que eu estava indo para a igreja, estava atravessando indo pela calçada. Aí o Espírito de Deus me orientou, falou, toma cuidado, que ali na frente tem alguém para te assaltar e tirar a tua vida, dá a volta. E eu estava atrasado para o culto. Eu falei assim, mas vou chegar muito atrasado no culto, como é que eu faço, hein? E o Espírito de Deus dá a volta. E eu não fui reto naquela calçada, aí eu dei a volta no quarteirão, andei mais. Aí eu cheguei atrasado no culto, quando eu cheguei lá, eu ouvi a palavra de Deus, que eu lembro até hoje, que diz em Mateus, capítulo 7, e versículo 7, todo aquele que bate, abre, que pede, recebe, o que busca, encontra. Aí Deus usou um vaso e falou assim, o Espírito de Deus me revela aqui, um irmão, que na hora que você estava indo para a igreja, Deus te deu um grande livramento. Aí eu levantei a mão, era eu. O Espírito Santo me alertou. Então, se você deixar o Espírito de Deus na tua vida, pode ter certeza que não tem perigo. Ele vai sempre estar te guardando, esse Deus Todo-Poderoso. Então, a palavra de Deus salmista aqui no 1, ele diz, não fazer
parte da roda escarnecedora, porque a roda escarnecedora, rodinha só sai coisa que não presta. Se não tiver Deus ali, só sai. Olha lá, e quando tem rodinha de crente também, que tem irmão que não vigia, que só fala besteira. Tem irmão que tá na rodinha, devia falar do amor de Deus, orar, entregar a vida para Deus, só vive falando besteira só. Então temos que vigiar na presença do Senhor Jesus, porque Deus ele é maravilhoso, Deus ele é poderoso para a honra e a glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para te abençoar em nome de Jesus. Então vou cantar mais um hino aqui para a honra e glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mais uns corinhos, né, que eu gosto muito de corinho da harpa, em nome de Jesus. Conta pra Jesus onde é a tua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a tua cruz, porque tu precisas, conta pra Jesus. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Senhor manda poder, Senhor manda poder, operas maravilha, faz milagre acontecer, repreende o inimigo, batiza o que crê, conta pra Jesus a tua dor. Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou anunciar que Deus está operando neste lugar. Foi Deus que um dia nos deu seu Filho Jesus, que um dia morreu na cruz. Foi Deus que um dia nos deu o seu Filho Jesus, que um dia morreu na cruz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então a Deus agora. Vamos orar ao Senhor. Você que aceitar a Jesus Cristo como Salvador da tua vida, fala junto comigo, sim, repete comigo. Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida e sele com teu sangue. Senhor Jesus, me dê força para te servir e não desviar dos teus caminhos. Me abençoe, Jesus.
Amém. Glorioso Deus, eterno Deus Pai Todo-Poderoso, nesta hora gloriosa de oração, eu quero orar por esta pessoa que aceitou a Ti como Salvador da tua alma, Senhor. E quero orar também por essa pessoa que desviou dos seus caminhos, que esteja reconciliando com o Senhor de volta para a casa do Pai. O filho pródigo há anos, Senhor, que está lá sofrendo angústias, dores, aflições, mas que hoje venha reconciliar com o Senhor, Pai. Eu te louvo, te exalto, te glorifico e te agradeço pelas bênçãos, a vitória e o poder das tuas mãos. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço para a honra e a glória do teu nome. Venha abençoar poderosamente, grandiosamente, Senhor. Que o Senhor dê as bênçãos, a vitória, derrama chuvas de bênção, Pai. Amém. Amém, Jesus. E eu vou continuar orando por você do sábado para domingo, da meia-noite às 5. E a campanha que nós estamos fazendo 7, nada é impossível para Deus, 7 sexta-feiras, nós estamos fazendo na igreja, e Deus tem abençoado grandiosamente, poderosamente, em nome de Jesus. Não desista, viu, irmãos? Você que está me ouvindo, não desista, por favor. Eu aceitei Jesus em 86, eu estou até hoje servindo a esse Deus, não desvie dos caminhos do Senhor. E tem pessoas tão fáceis, desvia tão fácil, parece que é fácil desviar, né? Dos caminhos do Senhor Jesus. Mas fica firme para a honra e glória em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar o último versículo da Bíblia para você. Guarda bem esse versículo, eu amo esse versículo, é no Salmos 37, o 4 e o 5. Eu vou ler para você aqui. Guarda na tábua do coração, lá no profundo do coração, esse versículo. Ó, guarda bem esse versículo, no Salmos 37, 4, diz assim, ó. Agrada-te o Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mais uma vez para você, guarda aí, ó, bem alegre. No 37 e no 4, começando no 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. No 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O mais Ele fará. Então, agrada-te ao Senhor e confia e Ele fará em tua vida. Amém? Então fica com Deus, que Deus venha abençoar a todos, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Todo mundo fala comigo assim, ó. Bem, não, eu senti, mais uma vez, mais essa oração agora, a última oração por você. Você que está precisando de oração, que está aí, se encontra nos hospitais, enfermo, que está passando por uma situação ruim, está desenganada pela medicina. Você aí que está no presídio também quer se libertar dessa vida cruel, ruim, dessa escravidão de Satanás, tá? Que está aí nas trevas, andando na escuridão. Agora você vai passar para o lado da luz. Eu quero fazer essa oração e você se libertar disso, tá? Você que está desenganado pela medicina, tu vai levantar desse leito de dor, de enfermidade. Tu vai sair dessas trevas também e vai vir por lado da luz, que eu vou orar por você agora, neste momento. Você, principalmente, que está em um casamento péssimo, ruim, um casamento que está a ponto de separar, outros que já foi até destruído, já se separou. Eu quero orar mais essa oração por você também. Qual seja a tua situação, a sua necessidade. Eu não sei o que você está passando, mas, meu Deus, olha para o alto aí, ó. Está olhando para o alto? A Bíblia assim, olhe para o alto, que do alto vem o socorro. Então, olha lá para o alto, do alto que vai vir um socorro, tá? É através dessa oração, em nome do Senhor Jesus. Então, qual seja, vamos nessa oração agora, confiando em Deus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está passando uma revelação aqui para mim, mas vamos orar, eu quero ver a confirmação de se eu passo essa revelação ou não, para você que está me ouvindo aí, ó. Nessa oração, você aí, ó, passa o celular para a pessoa. Se essa pessoa, Deus tiver revelação para ela agora, Deus vai passar a revelação aí agora. Neste momento, através da oração, Deus vai revelar. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Deus Pai Todo-Poderoso, nesta hora gloriosa de oração, eu entrego mais uma vez essa oração nas suas mãos, Senhor. Que tu venha abençoar grandiosamente, maravilhosamente, para a honra e glória do seu nome, Deus. Revela, Senhor, o oculto escondido. Revela, Pai, a situação desta pessoa
Em nome de Jesus, eu não sei, mas tu sabe todas as coisas, Deus. Faça a revelação agora, em nome de Jesus. Vos entrego nas suas mãos, para a honra e a glória do teu nome. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e poder e misericórdia. Em nome de Jesus, Deus. Faça agora um milagre sobre esta vida, para a honra e glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu quero passar só essa revelação para as pessoas. Eu ia parar, mas o senhor ora para Deus confirmar a revelação. Deus está me revelando uma pessoa na vida conjugal, o casamento, você já está para se separar, para um lado, o outro para o outro. E Deus está falando, não se separe, porque Deus está trabalhando na vida do seu esposo, viu, irmã? É uma irmã que Deus está me revelando. Na vida do seu esposo, Deus está fazendo um milagre agora, neste momento agora. Ele vai para a igreja. Ele já foi algumas vezes, certo? Ó, Deus está até me revelando uma pessoa que por nome de Moacir. Esse Moacir, Deus está visitando a vida desse Moacir agora, fazendo um grande milagre também, em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente aqui Deus me passou. Então essa pessoa não se separa, Deus está trabalhando e vai levar essa pessoa para a igreja, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus tem plano nesta vida. Jesus Cristo não morreu só por mim, não. Morreu por todos, por toda a humanidade da terra, por todo ser humano da terra. Tá? Então fala bem alegre comigo, sim. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus Cristo.